Se você hoje encontrasse o pastor Silas Malafaia e dissesse assim: pastor, em 2002 o senhor apoiou Lula para a presidência da República, pediu voto para ele, orou por ele, depois o senhor apoiou Eduardo Cunha, depois o senhor apoiou outros, que depois eles foram envolvidos em corrupções, em denúncias e em situações que certamente o senhor não pediria mais voto para ele, nem faria mais campanha para ele e nem defenderia que aqueles homens foram levantados por Deus. O que é que o senhor diria? Certamente ele diria: meu filho, o ser humano falha. Olha, certamente ele diria: o ser humano falha. Nós não temos uma bola de cristal. Nós entendemos que Deus levanta o homem, mas o homem tem que corresponder ao chamado de Deus. Deus nos dá essa sensibilidade para entender que Deus está levantando ele, mas uma vez que ele é levantado por Deus, ele não pode, ele tem que guardar o coração para não deixar o ego, nem o egocentrismo tomar conta dele e ele não desviar o seu caminho. Nisso a gente concorda, né? Com o pastor Silas Malafaia. Concordamos também que ele é uma voz, como ele mesmo diz, eu sou uma voz profética. Mas ultimamente nós temos visto o pastor Silas Malafaia mais político do que pastor. Calma aí, ele tem a igreja dele, ele tem o ministério dele, tem as igrejas dele, ele lidera pastores, lidera um povo, ele tem suas ovelhas. Mas você há de concordar comigo que nos últimos anos ele tem sido muito político. E ele acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. Isso deixa claro que nem todas as vezes que ele disse assim, Deus está levantando você, Deus está dizendo para ele, vá lá e diga que eu estou levantando o sujeito. Aí você pode dizer assim, não, José, peraí, foi Deus que levantou Saul, mas Saul não guardou o seu coração. É verdade também. Mas, como nós não temos bola de cristal, você entendeu a figura de linguagem, né? Que bola de cristal vai trazer discernimento para nada. É uma figura de linguagem para dizer que ninguém consegue enxergar o futuro das pessoas. Nós entendemos também que aquele que um homem de Deus apoia não significa dizer que ele será um excelente administrador. Ou também aquele que Deus não falou com o homem de Deus não possa vir a ser um grande administrador. Só porque Deus não colocou um holofote em cima do cara e disse assim, pastor, agora diga que ele é voz de Deus, diga agora que ele é resposta de Deus. Isso é muito relativo. Deus, ele levantou homens que depois se corromperam. E muitos homens que Deus não apontou como escolhidos que foram bons administradores. Logo, tem que ter o cuidado para dizer esse presta e esse não presta. Mas o pastor Silas Malafaia, por exemplo, aqui nesse vídeo em 2002, ele apoia o Lula. Olha só. Vamos ver um pedacinho. A minha primeira colocação que eu quero fazer é que a igreja evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou Presbiteriano, ou Metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. Ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. Muito bom, muito bom. Ele tem razão. A igreja não pode dizer, olha, o candidato perfeito é esse. Mas de forma individual, a ovelha de Jesus, porque Jesus é o dono da igreja, o membro, de forma individual, ele pode optar por votar em A e em B. E o líder, ele não tem esse direito. O pastor, presidente, não tem o direito de dizer assim, você não vai votar, você vai votar no que eu indicar. Porque ele não é o dono da ovelha. O dono da ovelha é Jesus. E de forma individual, a gente responde pelas nossas ações. O pastor Silas Malafaia, ele tem razão. Logo, pegando esse entendimento, é estranho quando o pastor Silas Malafaia faz 50 vídeos
e é que eu não estou defendendo o Pablo Marçal, porque eu não sou eleitor do Pablo Marçal, eu não vou votar no Pablo Marçal por outros motivos. Eu acho estranho quando o pastor Silas Malafaia faz 50 vídeos dizendo assim: povo de São Paulo, você não está vendo que é psicopata, que é egocêntrico, que é narcisista, abre os olhos. Deixa o povo em paz, deixa o povo votar como o povo entender. Porque o povo, de forma individual, as pessoas de forma individual, eles têm que ter esse discernimento. Eu acho perigoso, é complicado quando alguém chega para mim e diz assim: olha, eu vou te apresentar o candidato e você vai votar nele. Peraí, mas o voto não é secreto? Quer dizer, só é secreto enquanto eu for CPF, mas como ovelha da igreja, eu perco a minha independência? Que negócio é esse? Que negócio é esse? O líder, ele pode dizer assim: olha, nós não, ele não pode dizer nós. Ele tem que dizer o seguinte: eu estou apoiando fulano e estou pedindo, mas nós somos livres para votar em A, B, C, D, E ou em ninguém. Em ninguém. Seria muito bom se a igreja ficasse isenta disso. Ah, mas não pode ficar isento. A gente tem que chegar, levantar uma bandeira e dizer assim: olha, esse defende os princípios. E quando o sujeito erra e quebra os princípios? Ah, não, a gente errou, a gente se equivocou, a gente se enganou. Logo, não pode bater o martelo, voltando ao que eu estava dizendo no início. Não pode bater o martelo dizendo assim: ó, se Deus levantou, ele vai ser perfeito. Se Deus não falou nada, não vote nele. Não pode ser assim. O pastor Silas aqui nesse vídeo, ele ora por Lula. Vamos ver a continuação. Isso. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura e ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam no máximo nos seus próprios nomes. Isso. Concordo com o pastor Silas. Concordo quando ele diz assim: a igreja X, A, B, C, não pode dizer assim: nós estamos apresentando o seu candidato. A igreja tem que falar: procure um candidato, não esqueça dos princípios. Logo, eu discordo quando o pastor Silas Malafaia, aqui em São Paulo, diz: abra os olhos cristãos, não vote no Pablo Marçal, não vote, não vote, não vote. Como também é estranho ele dizer assim: vote no candidato apoiado por Bolsonaro, se eu, como cristão, não concordo com os princípios do candidato apoiado pelo Bolsonaro. Aí a minha individualidade, a minha independência fica onde? Repito, seria muito bom se o voto fosse secreto, tanto na urna quanto nas ruas, verbalmente. E que dentro da igreja nós não tivéssemos esse constrangimento de ter que ouvir pessoas dizendo assim: vai votar em quem? Em quem você vai votar? Ah, não vou falar. Então você isentão agora? Ah, vou votar em fulano. Ah, não voto em fulano. E a individualidade, a independência? E o voto não é secreto? Porque eu tenho agora que escolher um candidato porque alguém disse que eu tenho que escolher tal candidato? Eu sou livre. O brasileiro, quanto a cidadão, ele é livre. Agora, claro que a gente não pode generalizar e dizer assim: só porque o líder está indicando, ele está sendo político e está deixando de ser líder. Ou também, só porque ele está indicando, vai ser o político perfeito porque é Deus levantando. Não, a gente tem que ter essa sensibilidade para dizer assim: ó, de acordo com os princípios, o meu líder está indicando. Ele está me ajudando a ter um norte. Mas, ainda assim, eu sou independente. Ainda assim, eu tenho o poder de decisão de votar ou não. E não vai ser um pastor do Rio de Janeiro que vai dizer como eu devo votar em São Paulo e vice-versa. Porque é muito perigoso, está muito complicado. Nesse vídeo, o Silas Malafaia ora por Lula. Depois ele diz: eu me equivoquei, pensei que o cara era uma coisa, o cara era outra. Depois ele apoiou outros que foram até presos. E aí? Eu acredito que muitos cristãos tivessem acesso ao pastor Silas, encontrasse ele em algum lugar e dissesse assim: o senhor foi enganado? Era Deus ou não era Deus falando? Era Deus, mas o homem tem o livre-arbítrio, se corrompeu.
optou por se corromper ou o senhor se equivocou? Ele teria muitos argumentos. Então, que esses argumentos também nós tenhamos o direito de ter para dizer, eu não quero, eu não voto, me deixa escolher. Então, que a gente vote com essa consciência de que, de forma individual, eu tenho uma responsabilidade de escolher bem, mas eu não posso votar agora pela escolha alheia. Mas essa é somente a minha opinião. Então, por que o pastor César Malafaia pega tanto no pé do Pablo Marçal em São Paulo? Aquelas coisas que ele fala do Pablo Marçal, em grande parte eu concordo. Mas será que se Jair Bolsonaro não estivesse indicando o vice em São Paulo, uma vez que o César Malafaia é 100% bolsonarista, ele estaria falando tudo o que está falando? É para se pensar também, né? Mas deixe o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like ou seu dislike. Mais importante é você deixar seu comentário, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.